Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Quero dar as boas-vindas aos novos participantes que estão aí conosco no grupo hoje, aquelas pessoas que ainda vão chegar também. E quero convidar vocês, se possível, compartilhem, chame amigos, chame parentes, para que participe dessa reunião conosco. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus revelada, que vai trazer, de fato, o alimento espiritual para você, para te impulsionar, para te inspirar a viver uma vida superior que vai, de fato, surpreender a muita gente e, principalmente, que vai inspirar muitos à sua volta, né? Essa é a ideia de Deus. Quanto mais você vive a vida do próprio Deus aqui na Terra, mais você vai inspirar pessoas a conhecê-lo. Então, que você realmente possa desfrutar de todas as bênçãos de Deus. É sempre uma alegria e uma honra poder estarmos reunidos. São todas as quartas-feiras, a partir das 9 horas aqui nos Estados Unidos e a partir das 10 horas aí no Brasil, pelo menos por enquanto o fuso é apenas de 1 hora. Daqui a pouco a gente tem um horário de verão chegando aqui, e aí essa diferença vai ser de 2 horas, né? A gente vai começar um pouco mais cedo, e aí vai continuar no mesmo horário, certamente. Mas a gente tem falado nesses dias aí sobre o reino de Deus. Eu acho que, de fato, essa é uma das pregações, das ministrações mais relevantes no Evangelho, né? Afinal de contas, foi exatamente essa mensagem de Jesus quando iniciou o seu ministério. Ele começa dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E nós começamos, obviamente, pelo texto clássico, né, sobre o reino de Deus, que é Mateus, capítulo de número 6, verso 33, que é uma ordem afirmativa do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dentro do contexto, Jesus vinha falando para nós não colocarmos o nosso coração nas riquezas, para que a gente não amasse as coisas naturais terrenas, até que pudesse usufruir, desfrutar. Isso não é problema, você pode. Tudo que tem aqui de bom nessa terra foi feito, foi criado pelo nosso Pai e está à disposição para que a gente possa usufruir disso, mas nós não podemos nos apegar. Uma forma metafórica de explicar isso de uma maneira mais clara é a forma como Deus alimentava o povo de Israel depois de serem libertos do cativeiro no Egito e passando pelo deserto. Deus disse: eu vou alimentá-los com o maná que desce do céu, o alimento que só vocês vão ter o privilégio de comer. No entanto, vocês não podem acumular isso para vocês. Vocês não podem levar para dentro da tenda. Vocês precisam comer aquilo que é suficiente, encher, estar satisfeitos, saciados, mas confiar que no dia seguinte eu lhes darei novamente esse alimento descido do céu. Da mesma forma, hoje, nós, a Igreja de Jesus Cristo, devemos viver nessa mesma expectativa, né? Sem colocar nosso coração, sem colocar nossa confiança nas coisas naturais terrenas, sem colocar o nosso coração preso nas riquezas, mas em uma total dependência do nosso Criador. E Jesus leva essa forma de pensar ao extremo quando ele diz que nós não devemos ficar preocupados, ainda que você abra o seu armário e lá não tenha mantimentos para que você possa alimentar a sua família no dia seguinte. Mesmo que você abra o seu guarda-roupa e não tenha roupa suficiente para que você possa se vestir, ainda que não haja água para beber, ainda assim ele diz: isso não é motivo de você manter-se preocupado, porque você tem um pai e o pai sabe que você precisa de todas essas coisas. Afinal de contas, basta a gente olhar à nossa volta e ver toda a natureza criada, e logo nós vamos chegar à conclusão de que Deus sustenta todas as coisas que ele mesmo criou. Então, nós precisamos colocar nosso coração reto nisso, confiando plenamente em Deus. Agora, confiar em Deus e não se preocupar com as coisas naturais terrenas, ainda que sejam as mais elementares para a vida humana, não significa que a gente não tenha que fazer nada. Não significa que a gente não tenha que trabalhar, por exemplo, né? Muitas pessoas, quando eu disse: olha, a Bíblia diz que nós não devemos andar preocupados com o que há de comer, o que há de vestir, o que há de beber, e as pessoas me retrucam e dizem assim: eu que não trabalho não para ver. E quem foi que disse que Jesus disse que não era para trabalhar? Ele disse que não era para preocupar-se. Então você trabalha, mas com a certeza absoluta de que não é o trabalho a fonte do seu sustento, mas Deus é a fonte do seu sustento. Portanto, você deve procurar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É isso que vai guardar, que vai blindar, que vai proteger o seu coração e a sua mente em dias de angústia e de preocupações. Agora, vejam, eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 13. Colossenses, capítulo 1, verso de número 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Esse foi o versículo que nós encerramos no último culto. Eu tenho trazido um ensino sistematizado sobre o reino de Deus, e se você perdeu os demais cultos, estão todos disponíveis no nosso canal no YouTube, Portal Marcelo Carvalho. Então você entra lá, tem uma playlist do nosso culto de família e você pode ter acesso a todo esse conteúdo que vai edificar a sua vida de uma maneira
plena. Então, se liga nesse versículo, Colossenses capítulo 1, verso de número 13, diz: Ele, o Pai, o Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mais uma vez, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O objetivo de Deus não era, o objetivo final de Deus não era nos libertar do império das trevas. Nos libertar do império das trevas era um caminho para um fim. O desejo de Deus é que nós novamente retornássemos a ser governados por ele dentro de um sistema de governo espiritual chamado Reino de Deus. Então ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas para que ele possa nos transportar, primeiro ele precisou nos libertar. Então ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ainda falando do povo de Israel, é bem interessante, porque ele os libertou do Egito para os fazer entrar numa terra prometida. O objetivo de Deus final não era libertá-los no Egito, porque se fosse libertar no Egito, soltaria eles no deserto. E aí cada um por si, e aí na força e na sua experiência e sua capacidade pessoal, cada um ia se virar. Já estavam livres, já era suficiente para que eles pudessem se virar. E é assim que muitos crentes vivem hoje. Eles, porque um dia nasceram de novo, aceitaram a Cristo e acreditam que foram livres dos pecados, agora eles acreditam que a vida que eles devem desfrutar é fruto do seu próprio trabalho. Mas veja, a Bíblia diz que ele os libertou do Egito para fazê-los entrar na terra prometida. Então veja, libertá-los do Egito é o meio para colocá-los de volta na terra prometida. Da mesma forma, Deus nos libertou do império das trevas com o objetivo final de nos colocar debaixo do sistema de governo de Deus, ou do reino de Deus. Então Paulo diz aqui que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bom, antes de nós darmos prosseguimento, eu queria que mais uma vez você colocasse a mão sobre o seu coração, vamos orar, vamos pedir a Deus que ilumine a minha vida, ilumine a sua vida, para que nós sejamos inspirados nessa noite a vivermos uma vida superior que inspire a milhares de outras pessoas. Pai amado, eu quero me render mais uma vez na tua presença e quero me humilhar mais uma vez, dizendo, Senhor, publicamente, que sozinho eu jamais conseguiria estar aqui. Mas eu sei que debaixo da tua unção, inspirado pela tua palavra, pelo teu espírito, eu serei eficaz na transmissão, Senhor, no compartilhamento da mensagem da verdade por meio da tua santa e bendita palavra. Eu sei que o ministério do Espírito Santo estará em plena atuação nessa noite para alcançar cada coração sedento, cada alma, Senhor, necessitada, cada homem e mulher desejosos de conhecer mais de Ti, Pai. Então, usa a minha vida, Senhor, para alcançar cada um deles, Pai. Não por uma simples mensagem transmitida aqui para que as pessoas saibam o quanto eu conheço da Tua palavra, não é isso, mas que verdadeiramente essa mensagem sirva, Senhor, como um farol e como libertação para muitos que ainda estão oprimidos, ó Pai, ainda que tenham sido libertos legalmente, de forma vital, ainda estão sendo oprimidos em áreas da sua vida, porque não conhecem a verdade do Teu Evangelho. Por isso eu estou aqui, Senhor, e me submeto completamente. É pública a minha total e completa dependência de Ti. Portanto, eu Te agradeço por sinais, maravilhas e prodígios que se seguirão nessa noite e que todos os meus irmãos sairão daqui transformados no poder do nome de Jesus, e todos aqueles que creem dizem amém. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos parar e pensar e aceitar como absoluta verdade é que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, de fato, é a expressão mais clara dos pensamentos do nosso Criador, do Deus que está no céu. Eu sei que tem muita gente que fala que crê em Deus, mas não crê nas Escrituras ou questiona a veracidade da Bíblia. Mas a Bíblia, ela é a fonte de toda a verdade. E essa é a premissa para você ser crente. Se você diz que é cristão, você precisa partir do princípio de que a palavra de Deus é a verdade. Eu não consigo entender como é que existem cristãos, irmãos, que dizem-se cristãos, dizem acreditar em Deus, dizem-se acreditar em Jesus, mas questionam a veracidade das Escrituras Sagradas. Afinal de contas, se não fosse a Bíblia, como é que você teria conhecido a Deus? Se não fosse a Bíblia, como é que você teria conhecido a Jesus? Se não fosse a Bíblia, como é que você teria conhecido todos os princípios que nós hoje aplicamos na nossa vida? Princípios morais, princípios religiosos, não importa. Tudo isso parte objetivamente do conhecimento e da prática da palavra de Deus, que é a fonte plena da verdade. Agora veja, é fácil? Não, porque vivemos de uma constante batalha. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra carne e contra sangue,
mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestes, a depender da sua tradução. Agora, veja, essa afirmação do apóstolo Paulo, ela é muito contundente. Primeiro, porque ele afirma, ele deixa claro que existe cotidianamente uma batalha a ser travada. Existe, de fato, uma luta a ser vencida todos os dias. Só que essa luta, queridos, não é contra carne e sangue, não é contra uma realidade natural, é contra uma realidade espiritual. É uma luta, é uma batalha espiritual. É algo que nos compete não lutar com forças naturais terrenas. É interessante porque quando a gente pensa dessa maneira, a gente vai saber que todo mal procede do diabo. Agora veja, se toda a luta que nós travamos, seja ela no âmbito emocional, seja ela no âmbito físico, na questão de doenças, etc., seja no âmbito financeiro, nas questões de ter, não ter recursos, seja no âmbito familiar, não importa. Você vai perceber que tudo isso, que eles têm uma origem do mal espiritual. Agora, muitos de nós, sem entendimento, queremos vencer tais batalhas com recursos naturais terrenos, né? Muitos de nós têm vivido, por exemplo, uma opressão na área financeira da nossa vida, e a gente, muitas vezes, tem buscado as respostas de maneira natural, ao invés de buscar as respostas naquilo que é a origem do mal, que é no reino do Espírito. Então, veja, ele afirma que nós enfrentamos uma luta diária, porém, essa luta não é física, essa luta é espiritual. Se essa luta é espiritual, nós jamais devemos enfrentar essas circunstâncias de maneira natural e terrena. Sabe, queridos? A gente não pode deixar o espiritual para a última instância. O espiritual tem que ser a nossa primeira arma a ser utilizada. É bem interessante isso, porque, por exemplo, eu já dei esse exemplo outras vezes, eu quero dar de novo. Às vezes a gente, mesmo nós ministros do evangelho, estamos na igreja, estamos em um grupo de oração, não importa, onde tem ovelhas, onde tem pessoas ali perto, e chega alguém e diz, pastor, você pode orar por mim? Eu estou com a dor de cabeça. Claro, irmãos, vamos orar. Aí eu chamo o meu irmão Jadson, parceiro de oração de muitos anos aqui. Aí eu chamo o Jadson, vamos orar pelo irmão aqui. Colocamos o irmão ali no meio, colocamos, e aí nós balançamos para um lado e para o outro, botamos a mão e falamos em línguas, levantamos, damos graça, damos glória. Está curado, irmão, aleluia. Aí beleza, o irmão vai para casa, glória a Deus, nós vamos para nossa casa. Quando a gente chega em casa, aí a nossa esposa diz, estou com dor de cabeça, a gente toma uma aspirina. Né? E isso mostra como muitas vezes a gente é hipócrita. É hipócrita. A gente quer andar de maneira espiritual para que as pessoas nos vejam espirituais. E não porque a gente assimilou que a vida é espiritual. E o que eu quero levar para você hoje é que você entenda definitivamente que a sua vida é espiritual. Que todas as coisas que acontecem na sua vida têm com base o espírito. Sejam boas, sejam ruins. Né? Tudo começa no reino do Espírito. Todas as coisas começam primeiro no reino do Espírito. Seja bom, seja ruim. Agora, se eu entendo isso e estou enfrentando uma dificuldade, uma batalha, o que quer que seja, eu tenho que começar pelo Espírito. Eu tenho que começar de forma espiritual, porque jamais venceremos essa batalha empreendendo esforços físicos. Jamais. Jamais, irmãos, vamos crescer e desfrutar das benesses de Deus já conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário, empreendendo esforço físico, empreendendo coisas que são resultado da inteligência natural e terrena. Eu preciso fundamentar todas as minhas ações em princípios da palavra. Todas as minhas ações em todas as áreas da minha vida têm que ser fundamentadas em princípios da palavra. Não basta só eu ter amigos crentes, eu preciso estabelecer princípios, planos, propósitos com base nas escrituras sagradas. Se eu desejar, de fato, obter os resultados que vêm do céu. Então, nós precisamos utilizar-se das armas espirituais, e a mais poderosa delas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Veja, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, isso está em Lucas capítulo 4, a partir do verso 21, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, onde, durante 40 dias, jejuando e orando, teve fome, e ele foi tentado pelo diabo. E a única arma que Jesus utilizou não foi um telefone para pedir um iFood quando teve fome. Aleluia. Ele utilizou-se da palavra.
A palavra. E a palavra, por si só, é suficiente para que nós resolvamos os problemas. É claro que a partir da palavra, a própria palavra também vai nos dar instruções para orar, instruções para que jejuemos, instruções para que nos livremos de ofensas, instruções para que nós amemos, instruções para que nós venhamos a ofertar na vida de alguém. Tudo isso a palavra, mas é a palavra como base. É a palavra, não é por uma ideia natural e terrena, mas por aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Então, o apóstolo Paulo, ainda em Efésios, né, segundo o apóstolo Paulo, o que ele diz para a gente? Ele diz que o conhecimento da palavra de Deus nos protege tal qual uma armadura romana protege aqueles que a usam. Interessante isso. Ele vai destrinchar ali um ensino e ele usa como forma metafórica um soldado romano que está em constante batalha. E ele não sai para a batalha desprevenido, ele não sai para a batalha sem uma armadura adequada, ele não sai para a batalha correndo riscos. Da mesma forma, nós que enfrentamos diariamente batalhas espirituais, não deveremos, ou não deveríamos, pelo menos, enfrentar tais batalhas sem que antes estivéssemos preparados, sem que antes estivéssemos, de fato, revestidos de toda a palavra de Deus e as armas espirituais para que nós tenhamos a certeza de vencer tais batalhas. Então, quando um soldado romano saía, ele prevenidamente pensava, peraí, o que eu preciso? Bom, eu preciso de um cinto ajustado aqui para ficar firme, onde todas as minhas armas estarão presas nesse cinto. Eu preciso de uma couraça que vai proteger os meus órgãos vitais. Eu preciso de um capacete para proteger minha cabeça. Eu preciso de uma boa sandália no pé. Eu preciso de um escudo. Eu preciso de uma espada. Então, ele vai conferindo item por item. E, da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele faz de uma forma metafórica, uma alusão de que quando nós enfrentamos no dia a dia tais batalhas espirituais, nós também devemos nos munir de todas as ferramentas que a palavra de Deus nos dá. E aí ele utiliza-se dessa metáfora para pegar o conhecimento das doutrinas bíblicas neotestamentárias e compará-las com armas usadas ou equipamentos usados em um soldado romano para enfrentar uma batalha. Como, por exemplo, e é esse o primeiro que eu quero falar, né? Ele fala sobre... Eu queria que você abrisse lá comigo ainda, por favor. Efésios capítulo 6, verso de número 13. Ele diz, tomai, pois, toda a armadura de Deus para que podeis resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Veja, o que ele está falando aqui? Ele está falando sobre um conhecimento, uma doutrina bíblica. Encher a minha mente com um conhecimento tal que esse conhecimento vai proteger a minha vida em determinada área, da mesma forma como o equipamento natural protegia um soldado romano indo para a batalha. E aí ele compara a couraça da justiça. Veja, ele diz que quando um soldado romano sai para uma batalha, um dos equipamentos que eram mais importantes era essa couraça que vinha protegendo seus órgãos vitais. Ali era impossível matá-lo. Pode ser que ele tome uma pedrada na canela, pode ser que ele tome uma flechada no braço, mas isso não vai matá-lo, como se ele tomasse, por exemplo, uma flechada no coração. Então, a couraça protege a vida, a couraça protege os órgãos vitais de um soldado romano, da mesma forma que ele fala que o entendimento, o conhecimento de uma doutrina chamada justiça vai proteger o cristão de ser afetado em uma área vital da sua vida, que é o seu espírito, para que você não seja maculado por setas que o inimigo possa trazer contra você, com acusações, com ofensas, com mágoas, né? Então, quando o diabo traz uma acusação, uma ofensa, uma mágoa sobre você, você se agarra a essa doutrina chamada justiça de Deus, porque ela é ela não é ela é como uma couraça que vai proteger você dos males que isso poderia causar, levando você até uma morte espiritual. Então, essa couraça, assim como nos romanos protegia os órgãos vitais, em nós, né? Protege-nos de uma área fundamental. Porque se você vai enfrentar Satanás e você
permite qualquer tipo de condenação, porque você não conhece uma doutrina chamada justiça de Deus, da qual Deus ofereceu seu próprio Filho como sacrifício vivo, para que ele se tornasse pecado por nós, para que uma vez ressuscitado, ele pudesse também nos ressuscitar, e não apenas nos ressuscitar, nos justificar juntamente com ele. E agora Deus olha para nós e nos vê santos e justos. Então pode o diabo falar o que ele quiser sobre você. Pode o diabo trazer todo tipo de acusação tentando te derrubar. Você, munido desse conhecimento, você vai estar preparado para enfrentar e permanecer firme. Agora veja, não é uma batalha da qual você vai para cima do diabo para brigar com o diabo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você ficar aqui, ó, na sua mente. E é aqui que você precisa entender. Eu quero trazer um exemplo para você. Primeiro, né? Vamos para a prática aqui. Como é que essa armadura pode nos proteger? Eu quero fazer algumas perguntas, elas são retóricas, eu vou responder para você, mas para que você traga um entendimento claro para a sua vida. Primeiro, aonde a palavra de Deus faz sentido para mim? Eu ouvi a palavra, ela tem que fazer sentido para mim aonde? Aonde? Na minha mente. Né? Veja, não adianta. Tem gente que diz assim, eu me lembro, Jadson vai lembrar disso, que na época que a gente fazia um culto ainda numa oficina mecânica, foi meu primeiro ministério, né? Ali, meu primeiro púlpito. E tinha um rapaz que ia para lá tocar violão e ele era engraçado demais, tocava violão, ele não sabia ler nem escrever. Ele não sabia nem ler e nem escrever. E aí ele dizia assim, escreve esse versículo aqui para mim e bota aqui no meu bolso. E eu dizia, para que eu vou escrever versículo e botar no bolso? Ele disse, não, porque botando no bolso esse versículo aqui vai subir para minha mente e eu vou tomar conhecimento dele. Ele não sabia ler e escrever. E ele dizia que se ele pegasse a Bíblia e botasse assim, eu ia subir. Querido, assim, eu não duvido que Deus possa fazer milagres, me entenda, mas não é assim que a Bíblia funciona. A Bíblia funciona quando você ouve e a sua mente é capaz de entender, fazer sentido para você. Sabe, a palavra de Deus é algo inteligente. A palavra de Deus, querido, não é um livro ritualístico para você aprender. Faz isso, vai aqui. Não, não. Ele é um livro pedagógico que vai abrir a sua mente para você ver o mundo de uma outra perspectiva, que vai abrir a sua mente para você olhar para você e se ver de uma nova maneira, sabe? A Bíblia Sagrada precisa fazer primeiro sentido na minha cabeça, sabe, queridos? Nós somos, infelizmente, ensinados muito tempo atrás, de uma maneira errônea, de que se não fizesse sentido era assim mesmo, porque nem tudo ia fazer sentido e Deus é que é mistério e é assim mesmo. Não, queridos, a Bíblia tem que fazer sentido. A Bíblia é um livro inteligente para pessoas inteligentes. E eu te digo, ainda que você não seja tão inteligente assim, quando você começar a entender as Escrituras Sagradas, ela vai tornar você uma pessoa mais inteligente. Ela vai fazer com que você comece a ter uma percepção de mundo diferente, uma percepção de vida diferente, porque essa é a palavra de Deus. Então, qual é o primeiro lugar que essa palavra precisa fazer sentido na minha vida? Na minha mente. Eu sei que a palavra é espírito e vida e eu sou um ser espiritual e essa palavra tem que descer para o meu coração para gerar uma fé. A fé não é da mente, a fé é do coração. Mas deixa eu te dizer, sem passar pela mente não chega no coração. Não tem como você pegar a Bíblia sem ouvir a Bíblia e fazer com a Bíblia gere fé no seu coração. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir é um dos sentidos que leva a compreensão para a mente. Uma vez que a minha mente compreende, então, uma vez compreendida a mensagem, ela desce para o meu coração como uma fé, como uma crença. É assim que a mente trabalha. A mente trabalha assimilando os sentidos, sabe? Você está na rua e você vê algo acontecendo, ninguém te falou nada, mas você vê e você fica imaginando aquela cena que aconteceu ali, aquilo está fazendo um certo sentido, aquilo está criando um sentido na sua mente. Às vezes não faz sentido o que você viu, às vezes faz sentido. Se faz sentido, criou uma história, virou um pensamento, virou uma memória, volta para o seu coração, está lá registrado. É assim que funciona. Então, o primeiro lugar que a palavra de Deus precisa fazer sentido é na minha mente. A minha mente. Diga e repita aí. A palavra de Deus primeiro precisa fazer sentido na minha mente. Aleluia. Agora veja. Segunda, onde é que as preocupações normalmente atuam em nós? Na mente. É na mente, queridos. É na mente. É na mente. É quando você não sabe como vai pagar a conta e o diabo fica lembrando toda hora da conta na sua mente. E você passa a conta lá, você viu a conta, não falou nada, mas ela está falando, você não vai me pagar hoje. Aonde é isso? Na mente. É na mente. As preocupações fazem sentido na mente, né? Aí eu pergunto, se a palavra de Deus que diz não se preocupe, ela tem que fazer sentido na minha mente. E, por outro lado, as preocupações
que são as tentações do diabo, tentando me demover de uma posição de fé, faz sentido na minha mente. Eu te pergunto, e onde é que acontece essa batalha? Onde é que acontece? Tem gente que está achando que a batalha está acontecendo, vamos orar, vamos ficar dentro do quarto, deferindo soco para lá, soco para cá. Queridos, é na mente que tudo acontece. Para ser bem sincero com você, qual é a realidade da igreja hoje? Você divide a igreja em 3 partes. A igreja, o espírito, a igreja, a mente, a igreja, o corpo. O espírito da igreja é perfeito, é justo, não tem fome, não tem necessidade de nada, é rico, é próspero, não tem doença, nada pode lhe tocar. Tudo está resolvido. Esse é o espírito, é o ser humano perfeito. Nós olhamos, se pudéssemos isolar todo o resto do ser humano e olhar só para o espírito, pode comparar ele com Jesus, porque é a mesma coisa. O espírito do homem recriado, o espírito do homem em Cristo, o espírito do homem que nasceu de novo, o espírito da igreja, ele é perfeito. Perfeito. Agora, isola o espírito, deixa ele aqui, agora olha só para o corpo. Olha só para a carne, olha só para a vida natural do homem, seja ele crente, seja qual for. Ele é o quê? É um ser humano que está o tempo todo buscando fazer as coisas do seu próprio jeito, egoísta, arrogante, prepotente, muitas vezes depravado e tantas outras coisas. Aí no meio disso tudo está uma alma. Aí veja, para acabar de completar, do lado desse corpo, que tem toda essa tendência arrastando para baixo, tem o diabo futucando, sabe? Eu falava essa semana acho que foi até com o Jaderson mesmo, né? A gente aprendeu que a gente é tentado pelo diabo, né? Mas, na verdade, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos errados, desejos nocivos. O diabo é o agente, o diabo se aproveita das nossas fraquezas, o diabo se aproveita desse mau desejo e então fica incitando a gente para aquilo, mas ele é o agente apenas. Nós somos tentados, de fato, pelo nosso próprio mau desejo. Aí do outro lado está a palavra de Deus, está o Espírito Santo, tentando a todo custo me influenciar, tentando a todo custo chegar próximo da minha mente, para que a palavra faça sentido. Então, o que acontece? A batalha da qual Paulo está falando é na mente. Né? Então, se eu não nutro a minha mente com verdades bíblicas, eu estou me tornando cada dia mais refém daqueles pensamentos, dos maus desejos que foram acumulados na minha vida desde a minha primeira infância, voltada para o pecado. Então, eu preciso estar consciente disso. É por isso que Provérbios, no capítulo 24, verso 10, diz o seguinte. Provérbios 24, 10. Eu queria que você abrisse comigo lá. Provérbios 24, 10. Provérbios, o livro da sabedoria, diz assim, capítulo 24, verso 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Veja, quem escreveu isso? Salomão. Quem inspirou Salomão a escrever isso? O próprio Deus. Agora, você acha que Deus ia ser irresponsável de pegar alguém fraco e dizer, não diga que você é fraco, não diga que você é forte? Bom, se um fraco está dizendo que é forte, inspirado por Deus, Deus está inspirando alguém a mentir. Não. Por que Deus diz, não diga que você é fraco? Diga o fraco, eu sou forte. Não se mostre fraco no dia da angústia. Se mostre forte no dia da angústia. Porque você, de fato, é forte. Porque quando você olha para dentro de você, quando você olha para o seu espírito recriado, você é uma potência. Você é igual a Jesus. Você carrega o poder criativo de Deus. Você tem toda a capacidade de vencer. Você tem a cura dentro de você. Você tem prosperidade dentro de você. Você tem tudo o que você precisa e além do que você precisa para alcançar o mundo inteiro. Tudo está lá dentro. É por isso que ele diz, olha, mesmo que as pressões do dia a dia te assolem de tal maneira que você olhe para as circunstâncias e diga, eu estou fraco hoje, o que eu vou fazer? Ele diz, se mostre forte, porque essa não é a sua realidade. Se mostre forte, porque se você se mostrar fraco, aí a sua força é pequena. Agora veja, por que tem a ver com o que eu penso? Porque se mostrar forte ou se mostrar fraco é como eu vejo a mim mesmo. Se mostrar fraco ou se mostrar forte no dia da angústia é resultado de como eu olho para mim mesmo.
Sabe, eu olho para as circunstâncias, olho para mim mesmo e digo, essa circunstância é maior que eu. Sabe, pegando como referência aí no povo de Israel, um povo que saiu do Egito, a nação mais poderosa do mundo, debaixo de poder, debaixo de manifestações extraordinárias de milagres, aí passaram pelo Mar Vermelho, irmãos, o mar que se abriu, derrotaram o exército mais poderoso da terra, depois derrotaram mais 2 exércitos, depois derrotaram um tanto de gente. Aí chegou a hora de tomar posse da terra. E eles disse, não, vamos lá fazer o seguinte, vamos espiar a terra primeiro, para ver como é que é. Aí sobem lá e voltam assim, ó, a terra é boa mesmo, mas lá tem gigantes. E sabe, quando a gente olhou para aquele gigante lá, a gente disse, rapaz, não passa de gafanhoto. Ou seja, se mostrou fraco no dia da angústia. E aí a força é pequena. É pequena. Se você olha para as circunstâncias e olha para a sua realidade natural, seja qual for a tua necessidade, você não vai ser capaz de resolver. Não é na tua força que Deus quer que você resolva, sabe? Não é na tua habilidade natural que Deus quer que você resolva, não é na sua inteligência, não é porque você faz faculdade, MBA e o que quer que seja, não é porque você tem um coach, não é nada disso, quer dizer, é o poder de Deus em atuação na sua vida, porque Deus vai ser glorificado no momento que você se levantar, onde todos dizem ele é fraco e você se levanta como forte. Aleluia. Aleluia. Então não te tornes fraco no dia da tua angústia, pois assim a tua força será pequena. Ou seja, não permita que a sua mente te traia. Não permita que, diante das circunstâncias, você comece a pensar negativamente. É isso que ele está dizendo. Agora, por que isso? A resposta também está aí, bem pertinho, em Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7, que diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina na sua alma, como imagina na sua mente, assim você é. Agora, veja quão poderosa é a mente humana, irmãos. Veja quão poderosa é a mente humana. Veja quão poderosa é a mente humana. Deus criou seres espirituais semelhantes a Ele. Irmão, não tem outra palavra para semelhante que não seja igual. Deus criou seres espirituais iguais a Deus. Deus criou os homens como seres espirituais semelhantes a eles, portadores da sua própria natureza. Não existe outra comparação senão iguais a Deus. Ele criou os seres espirituais iguais a Deus. Deus os abençoou, os capacitou, os dotou de uma força, de um poder para a execução daquilo que Deus determinou que eles fariam. Deus lhe deu instruções e eles saíram. Posteriormente, o diabo começou a trazer sugestões e eles caíram e morreram. E a partir daí, o diabo começou a sugerir coisas na mente do homem e o homem foi se sujando mentalmente ao ponto de chegar hoje, você olhar um homem na sarjeta caído nas ruas, cachorro lambendo a boca dele. Agora veja, por debaixo daquele homem, numa sarjeta, onde os cachorros estão ali lambendo, existe o ser humano espiritual criado semelhante a Deus. Agora, o que é que fez aquele homem perder essa capacidade que Deus criou e se tornar alguém insignificante? Que a única comparação que eu poderia chegar mais próximo é um diabo encarnado. O que é que fez um homem igual a Deus se tornar um diabo encarnado? Aonde foi isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Na mente. Na mente. Foi na mente. Aleluia. Uma prisão mental, uma escravidão mental, do qual o homem não consegue se enxergar assim como ele fora criado, mas se enxerga de acordo com o que o mundo fez com ele. Sabe? Aleluia. É interessante você conversar com algumas pessoas que passam por problemas, principalmente problemas de depressão. E aí você diz, como é que você está? Qual é o seu problema? Diz, é porque eu fui abandonado na infância. Quem é você? Ah, eu sou aquele que foi abandonado. Ah, eu fui aquele que foi abusado. Ou seja, a pessoa perde a identidade e assume a identidade daquilo que fizeram com ele. Do erro que cometeram com ele ou do erro que ele cometeu. Ei, irmão, você não foi criado assim. Você foi criado para ser semelhante a Deus. Você foi criado com a natureza dele. Mas uma mente que acredita que você é alguém destruído vai moldando você aos poucos, até que você se torne
aquilo que eu falei, o mais próximo de um diabo encarnado, né? Um diabo encarnado. Aleluia. Assim como o homem, como imagina em sua alma, assim ele é. Aleluia. Se essa mente tão poderosa é capaz de transformar um ser humano que é criado semelhante a Deus em um diabo encarnado, acredite, essa mesma palavra, ela é capaz de pegar alguém que se transformou em um diabo encarnado e ser completamente restaurado a uma posição de semelhante a Deus. E o que é que ele precisa? Renovar a sua mente. Começar a nutrir a sua mente com as verdades pelas quais Deus diz a seu respeito. Aleluia. É por isso que Jesus diz: buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E buscar significa você procurar até encontrar por pensamentos, meditação e raciocínio lógico e investigativo. Eu preciso pensar e meditar e meditar e meditar, até que eu me torne, de fato, assuma para mim a identidade daquilo que, de fato, a Bíblia fala a meu respeito. Eu posso não estar vendo nada por fora, mas por dentro eu estou completamente convencido, na minha mente, de que eu sou alguém assim, né? Então, veja, talvez sua dificuldade hoje seja financeira, mas talvez a sua dificuldade financeira já seja resultado de uma mente pobre, de uma mente que só se vê derrotado, de uma mente que fica pensando: poxa, como é que vai ser que eu vou pagar o colégio dos meus filhos? De uma mente que talvez fique pensando assim: ei, como é que vai ser amanhã para me botar comida em casa? Sabe? Eu nunca vou conseguir sair disso. Então a mente vai te arrastando para esse buraco. Você precisa, mesmo que ainda não tenha saído dessa condição miserável, medíocre que você se meteu nela, começar a se ver em uma condição próspera. Talvez você tenha que mudar sua roupa, sua forma de vestir. Eu não sei se você percebeu, mas, poxa vida, da semana passada para cá, como falou Gabriel, agora eu estou pregando em pé. Por que eu estou pregando em pé, querido? Porque eu estou pregando numa igreja, já não estou pregando mais numa live. Eu já não estou pregando mais em uma reuniãozinha. Eu estou fazendo um culto poderoso de manifestações do Espírito. Agora, irmãos, daqui é só crescimento. Daqui a pouco eu vou trazer pessoas para cá para sentarem aqui e começar a assistir o culto comigo. Por quê? Porque eu preciso fazer com que a minha mente veja isso. Eu preciso fazer com que a minha mente visualize o meu futuro. Aleluia. Porque assim como se vê na sua alma, assim ele é. Aleluia. Então, como é que nós tomamos essa armadura de Deus? É quando nós pegamos, por exemplo, a Bíblia diz que, primeira coisa, nós precisamos pegar o cinto da verdade. Então, a primeira coisa é eu assumir: a palavra de Deus é a verdade. Todo o resto é mentira, não me importa. Sabe, queridos, você talvez diga: você é radical demais. Eu digo: eu sou radical mesmo. No que diz respeito à palavra, eu sou radical. Qualquer outra coisa, irmão, eu sou maleável. Mas em relação à palavra de Deus, não. A gente briga, discute, vai sair no tapa, porque eu sou radical. Não vem com conversinha fiada. Não, isso aí é metafórico. Que conversa fiada? Ah, você acredita em tudo? Eu acredito em tudo, querido. Se a Bíblia disse, eu acredito, ponto final, não se fala mais nisso. Ah, você acredita que a baleia engoliu Jonas, depois de 3 dias, botou Jonas na praia? Meu filho, se dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Quem dirá o resto? Então, assim, a palavra de Deus é a verdade. Eu tenho que me cingir com essa verdade. Eu tenho que estar realmente persuadido de que a palavra de Deus é a verdade. Eu não posso ficar titubeando: ora a verdade é a palavra, ora a verdade é outra coisa. A palavra de Deus é a verdade e ponto final, não se fala mais nisso. Ponto. Segunda coisa, eu preciso tomar a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Eu vou te dizer rapidamente, em poucos segundos, depois a gente pode fazer um culto inteiro só falando sobre justiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso. Se por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, pela obediência de um homem também entrou a justiça, pela justiça nós fomos salvos. Então veja, queridos, eu costumo dizer que nessa perspectiva a briga está muito acima da sua capacidade. Me entenda, né? Eu vou usar uma palavra aqui até meia chula, mas é um ditado que a gente fala que vai trazer luz e entendimento. A briga é de cachorro grande.
não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver com o que Adão fez, tem a ver com o que Jesus fez. O que Adão fez te colocou numa situação complicada. O que Adão fez te colocou como pecador. Você não foi criado como pecador. Você foi criado como justo, um ser humano criado semelhante a Deus. Você foi criado em justiça, santidade, proveniente da palavra que é a verdade. Deus falou e tudo veio a existir. Então o homem foi criado pela palavra, um ser humano justo, um ser humano perfeito, um ser humano santo. Foi Deus que o criou assim. Mas, vindo o diabo, trouxe a tentação, a concupiscência que estava na carne de Eva foi levada ao extremo, ela sucumbiu às tentações, ela comeu do fruto, deu ao seu marido que comeu também. Mas Deus já tinha previamente avisado que, comendo eles, certamente morreriam. E a partir daquele momento eles se tornaram pecadores. Pecadores. Agora veja, eles se tornaram pecadores não porque eles continuaram pecando. Eles se tornaram pecadores porque eles perderam a natureza de justiça. Sabe que eles... Tem gente que não entende isso. Sabe, Adão comeu do fruto e se tornou pecador. Isso não significa que no outro dia ele estava fumando maconha. Pode ser que ele tenha passado 10 anos sem pecar, mas ele era pecador. Porque é uma questão de natureza, foi o que Adão fez. E a partir dali, toda a criação foi sendo contaminada e todos os seres humanos foram, por causa dessa maldição, tomando partido daquilo que Adão também participou. Um dia pecam, perdem a natureza de Deus, se tornam pecadores, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, segundo está escrito em Romanos, capítulo 3, verso 33. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é assim? Isso foi o que Adão fez, ou seja, o que Adão fez trouxe a morte, o que Adão fez trouxe a doença, o que Adão fez trouxe miséria, o que Adão fez, o pecado passou a reinar sobre toda a humanidade, desde Adão até o dia em que Jesus ressuscitou. Porque no dia que ele morre naquela cruz, ele toma sobre si o pecado de toda a humanidade. Quando ele morre naquela cruz, ele atrai para si toda a maldição que um dia foi liberada por Adão. Ele atrai para si toda a doença que é consequência de toda essa maldição. Ele traz para si toda a miséria que é oriunda de tudo aquilo que Adão fez. O que Adão fez, Jesus precisou assumir na cruz do Calvário para exterminar a primeira criação. Mas ao ressuscitar no terceiro dia, ele inicia uma nova criação, uma nova raça. E agora aqueles que nele confiam e creem no seu nome e declaram publicamente, recebem poder para se tornarem novamente filhos de Deus. Uma restauração aconteceu por dentro. Eu agora me tornei justo. Mas eu peco, não me importa. É o que Jesus fez que determina. Não significa que se hoje eu aceitei Jesus, amanhã eu saio com a auréola na cabeça. Da mesma forma que Adão não pecou num dia e no outro dia fumou maconha. Né? A questão é o que Adão fez me tornou pecador. O que Jesus fez me tornou justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? É estar em uma condição diante de Deus. É você olhar para si mesmo e dizer, eu estou diante de Deus agora, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, sem nenhum ressentimento, como um filho se coloca na presença de um pai, como se o pecado nunca, jamais estivesse existido na sua vida. Porque, de fato, não existiu. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Você não tem que ficar desenterrando os pecados antigos. Sabe, quando você nasceu justificado, justo. Agora, veja, você diz assim, eu sou um ser humano perdoado. Não, você não é perdoado. Esquece. Você não é um ser humano perdoado. Não. O ser humano que foi perdoado ficou na cruz. Ele morreu. Você nasceu de novo. Ser justo não significa ser perdoado. O perdoado foi aquele que foi para a cruz e morreu. Na cruz ele recebeu perdão. Mas quando ele nasceu de novo, ele foi justificado. Ele é justo. E sendo justo significa que nunca aconteceu pecado. Se nunca aconteceu pecado, como é que você foi perdoado? Você dizer que hoje é um cristão perdoado é você trazer de volta o defunto que está morto. Não. Você tem que entender que hoje você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele nós fossemos feitos de novo. Justiça de Deus. Então, quando eu entendo isso, a minha mente compreende essa verdade. Quando eu trago para a minha mente isso, de cara, agora eu sou justiça de Deus. Agora eu sou justo. Cara, nunca aconteceu nada, sabe? Eu gosto da ilustração que Jesus trouxe e a gente nunca percebeu. Sabe? Deixa eu terminar com isso. Eu já estou encerrando por causa do horário. Eu espero que você tenha sido edificado. Mas Jesus, pouco antes de ser levado para a cruz do Calvário,
estava com seus discípulos e está relatado lá no Evangelho segundo João, no capítulo 14. Ele começa no capítulo 13 falando que agora, já que eles já sabem que ele é o Cristo, ele vai morrer mesmo, ele precisa passar pela mão dos ímpios, dos judeus, ele vai ser condenado, ele vai ser morto naquela cruz. E aí ele fala rasgado, eu vou morrer. Vou para um lugar que vocês não vão poder ir, mas vou morrer. E aí Pedro diz assim, Senhor, como assim morrer? Pode. Não diga isso de ti mesmo. No verso 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração. E eu posso imaginar ele falando para Pedro, Pedro, presta atenção, não se turbe o seu coração, Pedro. Ou seja, não fique angustiado, Pedro. Não deixe que a sua mente seja contaminada com essas informações que o diabo está trazendo. Não fique ansioso, né? Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. E aí ele diz, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu estou indo, na verdade, preparar essas moradas. Eu estou indo preparar essas... Ele não estava indo, irmãos, para o céu, ele estava indo para a cruz. E da cruz ele desceria até o inferno. E do inferno ele ressuscitaria no terceiro dia e apareceria de novo para Pedro. Veja, tudo isso vai acontecer antes dele ir para o céu. E ele diz assim, olha, eu vou ali preparar o lugar, mas eu vou voltar. Ele não está falando de ir para o céu fazer mansão, meu irmão, ele está falando de ir na cruz. Agora, como é que ele vai preparar um lugar na cruz? Eu te digo, porque o lugar sou eu e o lugar é você. Eu sou a casa e você é a casa. E Jesus está dizendo, mas essa casa está suja. Adão sujou a casa, Adão contaminou os seres humanos, Adão impediu que Deus pudesse habitar dentro de nós. Mas eu estou indo ali resolver o problema. Eu estou indo na cruz, eu vou preparar essa casa, eu vou preparar o lugar. E aí, quando ele vai para a cruz, queridos, e ele morre e ressuscita ao terceiro dia, ele volta como prometeu. E ele diz para Pedro, eu voltei do jeito que eu prometi. E agora, aonde eu estou, vocês vão estar também. Só que ele fala isso de uma maneira diferente, sabe? Quando ele, em João capítulo 20, verso 21, aparece para os discípulos depois da sua ressurreição. A Bíblia diz que eles estavam todos trancados em um só lugar por medo dos judeus. João capítulo 20, verso 21. Eles estavam todos trancados numa casa, Jesus aparece no meio deles e disse, paz seja convosco. Bom, a primeira coisa mostra que eles não estavam em paz. Jesus já havia dito que deixaria paz, mas eles não estavam em paz. Por quê? Porque eles viram Jesus morrendo. Talvez na cabeça deles agora estava exatamente a dúvida, será que ele vai voltar? Será que ele morreu? Será que é definitivo? Será que a gente perdeu as esperanças? Ou seja, o coração que não era para se turvar estava turvo. Né? Não se turbe o vosso coração. Agora estava turbado. Mas Jesus volta e diz, paz seja convosco. E aí mostra ali as mãos, mostra o lado, e diz novamente, paz seja convosco. Da mesma forma como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí a Bíblia diz que ele faz algo interessante. A Bíblia diz que ele sopra neles o Espírito Santo. Agora veja, em nenhum outro lugar da Bíblia você vê alguém que nasceu de novo, que aceitou Jesus pelo sopro do Espírito. Só foi ali naquele momento. Recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus estava fazendo alusão a algo. Quando Deus criou o homem lá no Éden, Deus, depois de haver preparado toda a terra, toda a humanidade não, toda a terra, tudo que precisava para que a humanidade fosse criada, havia criado um corpo para o homem. A Bíblia diz que aquele corpo estava lá feito de barro, e Deus então soprou o seu espírito naquele corpo. A Bíblia diz que eles abriram os olhos e aquele era o dia 1. Eu te pergunto, quantos pecados Adão tinha ali quando ele abriu os olhos? Nenhum, zero. Adão nunca tinha feito nada, ele estava nascendo naquele momento, ele olhou para o lado e disse, é tudo novo, é tudo, estou começando agora. E aí, infelizmente, Adão se perdeu. Mas Jesus disse, eu vou restaurar tudo a sua originalidade. E aí, quando ele volta, os homens estão mortos. São apenas mero bonecos de barro. E Jesus agora, ó, soprando, como quem diz assim, abram os olhos e olhem de novo, porque agora vocês estão no Éden. Vocês estão de novo no paraíso. Vocês estão de novo recomeçando a humanidade. Agora começou o dia 1. Agora começou o dia 0. Eu te pergunto, quantos pecados nós temos ali? Quantos pecados Pedro tinha? Você acha que Jesus ficou lembrando de pecado de Pedro que ele fez antes de morrer? Nenhum. Sabe? Jesus enterrou Pedro que tinha pecado. Ressuscitou um novo Pedro e disse, vai cuidar das minhas ovelhas. Sabe? É interessante como nós cristãos ainda tratamos uns aos outros muitas vezes como pecadores. Né?
quando Deus já nos trata como justos. Então, a compreensão de que nós somos justos, que nós nascemos de novo, que nós não carregamos mais pecado, que nós estamos em uma posição aceitável diante de Deus, é algo que deve estar permanentemente enchendo a minha mente. E isso vai proteger de forma vital tudo aquilo que o diabo trouxer como condenação, como acusação, que impede da gente viver as bênçãos e desfrutar da vida que Deus já conquistou para nós. É por isso que a couraça da justiça é a couraça é a justiça de Deus. Ela protege você para que você possa viver a vida que Deus conquistou para você na cruz do Calvário, da qual Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, que você possa desfrutar dessa vida pensando nisso. Eu sou a justiça de Deus. Eu quero que você medite mais depois em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Vai meditando nisso, até que isso se torne uma verdade absoluta para você. Cristo se fez pecado para que eu fosse feito justiça. Eu sou a justiça de Deus. Se for necessário, repita isso o dia inteiro para você. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando as preocupações vierem, você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu estou submetido a um novo reino. Eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E segundo, buscai também a sua justiça. Eu sou e vivo em justiça, porque Jesus Cristo conquistou uma justiça para mim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo e amado, graças te dou em nome de Jesus, por cada irmão, por cada irmã que voluntariamente, Senhor, recebeu dessa palavra, abriu seu coração para essa noite poderosa. Eu te peço, Pai, que envie os teus anjos agora. Sopre sobre essa mensagem. Faça com que ela alcance, Senhor, aqueles que necessitam de ouvir essas verdades. Faça com que, Senhor, se multiplique. Eu te peço, cada irmão e cada irmã aqui, Senhor, participando, possa multiplicar, encaminhar essa mensagem, uma vez que ela tiver publicado, para 10, para 15, para 20, para 50, para que as pessoas tenham acesso a essas verdades, Pai, para que elas possam desfrutar das bênçãos do Senhor no poder do nome de Jesus. Eu declaro agora que toda doença que ainda, de alguma forma, persiste no corpo de alguém, que saia agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro, sai doença no poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro também a prosperidade de Deus abundante na vida de todos vocês, e vocês desfrutando de coisas gloriosas e grandiosas em Deus, em nome de Jesus. E eu declaro vocês vivendo em justiça, para que vocês sejam guardados e protegidos na mente, no poder do nome de Jesus.